Paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. Você que está aí nos assistindo, vou abrir a Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 8, versículo 22. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: "Vamos para a outra margem do lago." E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e caiu um vendaval sobre aquele lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, os despertaram, dizendo: "Mestre, mestre, vamos morrer." E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: "Onde está a vossa fé?" Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: "Quem é este que dá ordens até aos ventos e às águas, e eles lhe obedecem?" Bom, acredito que hoje, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, são dias que a gente pode considerar como dias de tempestade, dias onde nós todos somos impactados com o que está havendo no mundo. E com certeza muitas pessoas estão ou estavam com medo, aterrorizadas com tudo que está havendo. Mas eu tenho uma palavra. O mesmo Jesus que aqui com os discípulos acalmou o mar, fez com que os ventos cessassem, Ele pode acalmar os nossos corações, pode trazer paz a nós. Da mesma forma, dito isso, nós gostaria de ler também o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. "Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande." Nos dias de hoje, quando nós estamos em nossas casas, sem poder sair, sem poder ir aos lugares que desejamos, por conta desta dificuldade, é uma ótima oportunidade para nós vermos se estamos mesmo alicerçados em Cristo, se estamos mesmo firmes nele. Porque quando o nosso fundamento é Cristo, e nós entendemos e compreendemos todas estas coisas, pode vir o vento que for,
pode vir a tempestade que for, nós continuaremos inabaláveis. Você que é autônomo, você que perdeu o seu emprego por conta dessa dificuldade, aproveite para ficar em sua casa e se apegar com Cristo ainda mais, porque Ele tem o seu sustento. A palavra de Deus diz que para não ficarmos ansiosos, para não sermos ansiosos com as coisas do nosso dia a dia, com o que havemos de comer, de beber, de vestir, da mesma forma hoje, alguns perderam a sua forma de renda, mas o mesmo Deus que eu creio que pode restabelecer o seu emprego, que pode trazer novamente o sorriso ao seu lar, eu creio que Ele está atuando em nosso favor. Portanto, não desanimem, permaneçam firmes em Deus, pois tudo está, eu creio que está prestes a acabar, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem orado, o que você tem pedido a Ele. Antes de passar para o louvor, eu quero fazer uma oração. Você que está em sua casa ou em qualquer outro lugar, coloque sua mão no seu coração. Querido Deus, eterno Pai, novamente nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, Deus, ainda adorar o Teu nome, de podermos conversar contigo, de podermos, Pai, ler a Tua palavra. Senhor, obrigado, Deus. Pai, que em meio a todas estas dificuldades, que nós permaneçamos com os nossos corações gratos a Ti, que nós permaneçamos, Deus, com os nossos corações firmes em Ti, Deus. Pai, capacita-nos, Deus, a vivermos estes dias com força em Ti, pois é somente o Senhor quem nos fortalece, é somente o Senhor que nos dá ânimo, Pai, para seguir todos os dias. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti todos os nossos irmãos e os demais, Pai, que por esta pandemia, Senhor, foram afetados em seu trabalho, em sua vida, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos sobre os Teus filhos, coloca as Tuas mãos, Deus, pois nós necessitamos tanto de Ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor que restituiu tudo, ó Pai, que Jó perdeu, pode restituir também hoje o que os Teus filhos necessitam. Pai, em nome de Jesus, entra com a Sua providência, entra, Senhor, com a Sua bondade, com as Tuas bênçãos, Pai. Pois eu creio, Deus, que quando nós clamamos, que quando nós entramos, ó Pai, cânticos a Ti, quando nós buscamos a Ti com mais e mais intensidade, o Senhor, Pai, age em nosso favor. O Senhor age, Pai, em nosso favor. Portanto, Senhor, nós te pedimos, venha sobre nós com o Teu amor, com a Tua paz. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Passa a palavra para o louvor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Muito bom estarmos aqui. E você aí, juntamente, vamos louvar o Senhor nesse momento. Mas ainda na semana passada
você se lembre daquele momento em que a esposa de Jó disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Já que você está nesse sofrimento, amaldiçoa ele e morre. Fez ele concordar, porque nós não fazemos ideia do que ia passar, pelo que ele passou. Mesmo assim, ele falou: por que nós devemos louvar a Deus só nos momentos bons? Devemos louvar nos momentos ruins também. Porque de Deus vem todas as coisas. Deus, Ele libera todas as coisas para nós. E nós cristãos sabemos que em nossas vidas sempre vai haver luta. E essa é só mais uma. Sem luta não há vitória. Feche os teus olhos nesse momento. Que você venha pedir para o Senhor que Ele esvazie você de você mesmo. Para que Ele venha, para que vocês venham se encher da presença dEle. Porque isso é o mais importante nesse momento. Nós não precisamos dEle.
uma pregadora aqui à frente. Vou fazer mais uma oração. Querido Deus, Pai, queremos apresentar este momento diante de Ti, momento ao qual ouviremos, Deus, a Tua palavra. Deus, que os nossos corações, ó Pai, estejam, Deus, como terras férteis para receber a Tua palavra, será lançada, Senhor, como uma semente. Deus, em nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor irá falar. Usa, Senhor, o Wagner como instrumento nas Tuas mãos. Pai, que nós sejamos, Pai, impactados pela Tua palavra, que, Deus, venhamos ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor irá falar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Ele é santo, poderoso, nosso Deus, que está acima de todas as coisas, que está acima dos céus, da terra e de tudo que nele há. Nosso Deus que tudo criou, que nos formou e que nos proporcionou mais uma vez condições de adorarmos ao nome dele, de servirmos a ele, de buscarmos a ele. Nós cantamos, oramos e neste momento estaremos ouvindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Por isso, desde logo eu lhe convido a abrir a sua Bíblia. Creio que ela está aí perto de você. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Estaremos meditando um pouquinho nesse texto. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12, estaremos lendo a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim o fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor na terra do Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Amém? Eis a palavra do Senhor aos nossos corações. Queridos irmãos, amigos, creio que as inovações nos últimos dias têm sido inúmeras. Nós, por exemplo, estamos tentando alcançar, desempenhar o nosso papel de igreja, não importa aonde nós estejamos. Inclusive, os meios digitais estão sendo muito favoráveis para nós. Mas, apesar das inúmeras orientações de que nós permaneçamos em nossas casas,
Eu tenho uma pergunta para você. Você tem saído da sua casa? Sim? Você tem saído? Bastante ou pouco? Muito? Alguns pouco? Olha, existem coisas que não tem como a gente não sair de casa. Por exemplo, como nós vamos ir no mercado? Comprar algumas coisas para dentro da nossa própria casa para a gente conseguir ficar lá dentro. Então, em determinados momentos, talvez da nossa semana ou do nosso mês, nós temos que sair das nossas casas e ir até o mercado. Um outro lugar, por exemplo, que talvez muitos tenham ido é no trabalho. Alguns ainda estão trabalhando normalmente, não estão fazendo home office e precisam ir para o seu trabalho. Então não tem o que fazer, nós precisamos sair, ir trabalhar e depois retornarmos à nossa casa. Mas e aqueles que estão saindo para nada? Para dar uma volta, passear no centro, ver se as lojas estão abertas ou fechadas? Não, nosso conselho é o mesmo, né? Fiquem em suas casas. Mas para aqueles que precisam sair e que talvez chegam em casa como eu, meio desesperados, eu sou meio neurótico com essas coisas, então particularmente quando eu chego em casa, parece que a gente sente um alívio. E quais são os procedimentos então quando nós chegamos à nossa casa? Nós tiramos a roupa, colocamos ela para lavar, diretamente vamos ao banho, tomamos banho, né? Colocamos uma roupa limpa, às vezes ainda para poder garantir, mas ainda pega o álcool em gel, passa na mão e fala assim, pronto, agora eu estou em casa. Agora eu estou no meu lugar de proteção. Aqui ninguém me alcança. Eu sinto alívio quando eu chego em minha casa e falo, pronto, agora aqui eu não preciso mais, talvez, me preocupar com os pormenores. Eu estou em casa. Eu estou protegido. Qual é o seu lugar de proteção? O que garante a sua proteção? É a sua casa? Talvez, nesses últimos dias, você tenha olhado para a sua casa como seu lugar de proteção. Talvez você tenha olhado para o álcool em gel como seu objeto de proteção nesses dias. Eu não saio de casa sem álcool em gel. Mas a verdade é que o texto que nós lemos fala muito sobre o que eu estou falando aqui. Para vocês terem uma ideia, todos nós conhecemos a história de Israel e sabemos que em determinado momento da história o povo estava então cativo no Egito e Deus manda um libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito. A história de Moisés é uma história extraordinária e quando nós vemos o modo como Deus agiu naquela terra do Egito, nós ficamos mais surpreendidos com o poder que o nosso Deus tem. E nós sabemos também, creio que desde pequenos já estudamos sobre isso, que Deus mandou 10 pragas à nação egípcia para que então o faraó libertasse o povo. E as pragas são, primeira praga, água convertida em sangue, segunda praga, rãs, terceira praga, mosquitos, quarta praga, moscas, quinta praga, peste nos animais, sexta praga, úlceras, sétima praga, chuva de pedras, oitava praga, gafanhotos, nona praga, trevas, e em todas essas Faraó não deixou o povo ir. Nós vemos um coração de Faraó endurecido, e nós vemos Deus trabalhando com o Faraó, e muitas vezes, inclusive, Deus proporcionando que Faraó não cedesse, não deixasse o povo ir para demonstrar o seu poder. Queridos, essas 9 pragas com certeza são terríveis. Talvez viver em um momento como esse, da história do Egito, tenha sido terrível para eles. Nós estamos em meio a um momento de praga, entre aspas. Um vírus que está assolando a nossa humanidade, e isso tem nos deixado com medo, em choque. Imagine se fossem 9. Na verdade, se a gente parar para pensar, dizem que há muitas outras epidemias que inclusive vão chegar no nosso ano, como a dengue que já está aí, como a própria H1N1 e entre outras. Mas imagine só, 9 pragas como essas, atormentando, atrapalhando, pior do que isso, constantemente na vida de um povo. Mas a 10ª praga chegou. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Nós temos a ideia dos primogênitos como aqueles principais, a base alicerçada de uma família e muito mais do que isso. Nós temos nessas pessoas, nesses primogênitos, o futuro de uma nação com um poderio como tinha o Egito na época. Quem então eram os primogênitos? Era o futuro. Era a realidade, a humanidade, aquilo que haveria de garantir a posteridade de uma nação inteira. Talvez no Egito
nós estamos presenciando uma mesma realidade que estamos vivenciando hoje. Talvez a notícia que estava percorrendo para o Egito nessa época era #fique em casa, não saia de sua casa. As pragas estão aí, as águas foram convertidas em sangue, as rãs, os mosquitos, as pestes estão assoladas aí fora. Fique dentro da sua casa, não saia. Não saia da sua casa. Lá é o seu lugar de segurança, lá é o seu lugar de proteção. E a Bíblia nos diz que nesta segurança de estar dentro do seu próprio lar, certo dia, a nação do Egito foi surpreendida, porque a peste havia entrado dentro da sua casa e os primogênitos estavam mortos. Todos os primogênitos do Egito estavam mortos. E o texto que nós lemos faz questão de nos dizer no versículo 30, e não havia casa em que não houvesse um morto. O seu ponto de segurança, o seu lugar seguro, o seu lugar mais acessível, o lugar onde você mais confiava, o lugar onde eu mais confiava, a minha própria casa, agora já não estava mais protegida, ela estava violada. A casa, o nosso lugar seguro, a casa, o nosso lugar de proteção. Olhando para essa história, nós poderíamos terminar aqui e dizer: que triste notícia. Que triste realidade que você, pastor Wagner, está nos dando num dia como hoje. Nós que pensávamos talvez que a nossa casa fosse o lugar mais seguro para nós estarmos, quer dizer que a nossa casa então não é segura? A Bíblia nos diz que apesar de que as casas naquele dia foram violadas e que agora havia morte dentro dessas casas, a Bíblia também nos dá uma das maiores revelações bíblicas que já haviam sido ditas, mas que agora são relembradas pela palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que nesse momento de nebulosidade, neste momento de calamidade, Deus institui a Páscoa. Deus institui a Páscoa. Páscoa essa, inclusive, que tem sido a preocupação de muitos comerciantes com relação aos dias que estão para chegar, na verdade, uma data que está para chegar. Mas Páscoa essa que não simboliza nada disso do que as pessoas pensam aí fora, mas que tem um simbolismo muito maior do que nós podemos imaginar. Olha, nem todas as casas foram violadas naquele dia. A Bíblia nos diz que o Senhor havia orientado o seu povo a sacrificar um animal. E este animal sacrificado ele deveria ser alimentado, ou seja, deveria ser comido pelas famílias. Mas, inclusive, o sangue deste animal deveria ser tirado, colocado em uma bacia, e esse sangue deveria ter sido passado nas portas das casas. De modo que naquela noite, quando o destruidor passasse e ele olhasse para aquele sangue nas portas, naquela casa ele não entraria, porque aquela casa estava protegida pelo sangue daquele cordeiro, daquele animal. Irmãos, os egípcios talvez estavam convictos de que as pragas nunca alcançariam as suas casas. Mas a última praga lá estava. Mas o povo de Israel, naquela noite, celebrou a Páscoa do Senhor. A destruição passou por todas as casas, menos na que estava com sangue nas portas. Eu não sei se você entende o que realmente vem a ser a Páscoa para nós, mas o Cordeiro de Deus, o próprio primogênito do Pai, ele se entregou por nós. O próprio simbolismo de algo que aconteceria lá na frente estava representado dentro de um povo na celebração da Páscoa. O Cordeiro haveria de morrer, e as pessoas que agora estariam protegidas pelo sangue do Cordeiro não seriam alcançadas pela destruição. Nós, num dia como hoje, estaríamos aqui no templo celebrando e nos lembrando da ceia do Senhor e fazendo menção exatamente a essa mensagem pregada e ministrada pela celebração da Páscoa. Páscoa essa que se estende pelo Antigo Testamento e que agora com Cristo no Novo Testamento tem-se um novo simbolismo, um novo significado explanado completamente na ceia do Senhor. Cristo Jesus morreu por nós, por mim e por você. Infelizmente, a casa não conseguiu proteger os egípcios, mas Cristo, ali representado,
já havia morrido a seu tempo por nós. Porque a Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Eu não sei se você tem confiado em muitas coisas neste momento. Talvez no seu poder econômico, talvez nas condições que você tem, talvez você tenha confiado na sua casa, no seu lugar mais seguro, talvez você tenha confiado, por exemplo, até nos simples objetos como o álcool em gel. Mas eu gostaria que neste momento você entendesse que a sua confiança não pode estar nada disso. Você precisa confiar no Senhor, confiar em Cristo. E para isso, o texto nos diz por que confiar em Cristo. E primeiramente o texto nos diz que o Cordeiro morreu. O Cordeiro foi partido por nós. O versículo 21 do texto que nós lemos nos diz isso. O versículo 21 se encerra assim: sacrificai a Páscoa. Sacrificai a Páscoa. O Cordeiro morreu. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço de modo simbólico naquele dia por todas aquelas casas que haveriam de ser protegidas. Mas na cruz, o verdadeiro Cordeiro de Deus pagou o preço por todos nós e nos garantiu plena confiança nele, porque ele morreu a seu tempo por nós. A Bíblia nos diz que naquele dia todos os primogênitos do Egito morreram. Mas é engraçado que nós olhamos para o texto e falamos assim: mas os primogênitos dos hebreus, do povo de Israel, não morreram. Queridos, o primogênito do Pai morreu a seu tempo para que nós pudéssemos estar aqui. É verdadeiramente o que diz a palavra do Senhor a nós. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele nos garantiu a vida quando morreu por nós naquela cruz. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo de número 53, versículo 5, que ele foi moído por nossas iniquidades. Olha o que diz o texto: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo Jesus morreu por nós. Se neste dia, talvez você está triste em sua casa, talvez pelo fato de não poder estar aqui e juntos nos lembrarmos da ceia do Senhor, eu lhe convido a lembrar-se daquilo que Cristo fez por nós. A própria Bíblia, na Páscoa, nos diz que, ao orientar o povo de Israel, o próprio Deus disse a eles: fazei isso para todo o sempre. Cristo Jesus agora, com a ceia no Novo Testamento, retoma mais uma vez essa ideia dizendo: façam isso em memória de mim. Lembrem-se daquilo que eu fiz. É isso que dá confiança para vocês. Eu morri por vocês. Por que confiar em Cristo? Sim, porque o Cordeiro foi partido e moído por nós. O pão vivo que desceu do céu, se entregou a seu tempo por nós. Mas o texto ainda nos dá o segundo elemento, inclusive, da ceia do Senhor. O sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Marcos, capítulo de número 14, versículo 24, nos relembra isso, dizendo que isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Naquele momento da história, simplesmente aquilo significou um mero simbolismo, um cordeiro, um sangue passado nas portas. E talvez você, se for pensar em um aspecto humanitário, falaria: mas que coisa mais estranha passar sangue nas portas. O simbolismo de um Cristo que haveria de morrer e de se entregar por mim e por você. Este povo foi alcançado pelo sangue de Cristo, da mesma sorte que nós, agora conhecedores da obra de Cristo Jesus, podemos confiar nele, porque sabemos que o sangue de Cristo foi derramado por nós. O ponto de confiança do povo do Egito era suas casas, mas esse foi frustrado. Mas aqueles que confiaram na mensagem do Senhor, que creram e acreditaram na própria obra daquele cordeiro que morreu, e que esse sangue agora protegeria suas casas, estes não foram abalados, estes não foram alcançados, estes foram preservados e salvos pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar como o sangue de Cristo é capaz de nos purificar.
A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo de número 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Talvez nós estejamos tão preocupados neste momento com o simples fato de nós não podermos estar juntos, mas eu queria te dizer uma coisa: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão. Eu tenho comunhão com você, você tem comunhão comigo, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova aliança. Ele nos livrou da destruição. Em meio à peste que assolava a nação egípcia, 9, 10 pragas, Ele livrou o povo de Israel. Queridos, confie em Jesus. Creia, Jesus é a solução. Neste momento nebuloso, terrível, preocupante, nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos lembrarmos daquilo que Cristo já havia dito na Páscoa. Façam isso, se lembrem desse rito para todo sempre, e que novamente é dito na ceia: lembrem-se, façam isso em memória de mim, lembrem-se daquilo que eu fiz por vocês. Se existe uma mensagem ao nosso coração nessa noite, é que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança é a certeza de que o Cordeiro morreu por nós. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado e nos garante sermos salvos da destruição, se estivermos nele. Olha, estamos partindo para o encerramento. Aqueles que se salvaram naquele dia não foram aqueles que estavam protegidos dentro de suas casas. Nós tomamos inúmeras medidas para nos proteger. Claro, nós temos que chegar mesmo, tomar banho, tirar nossas roupas, fazer o melhor para nos proteger. Mas, do que adianta nós nos preocuparmos tanto com coisas tão simples e nos esquecermos que estamos na mão de um Deus que cuida de nós? Em vão trabalha o que a edifica, se o Senhor não edificar a casa. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam em suas casas, outros no próprio álcool em gel. Mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso, lembrem-se de mim. Novamente, encerramos com a orientação do nosso Senhor. Guardai isso por estatuto, para vós e para vossos filhos, para todo sempre. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se daquilo que eu fiz por vocês. Confiem em mim, porque em mim vocês haverão de alcançar as melhores coisas que a humanidade pode te proporcionar: proteção, livramento, vida diante da minha presença. Eu gostaria que neste momento você fechasse os olhos. Nós estaremos orando. Pai de amor, de graça e misericórdia, obrigado porque o Senhor morreu por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. Porque aquilo que o Senhor fez naquela cruz nos garantiu vida. E nós cremos, Senhor, que temos motivos para confiar em Ti. Nós cremos, meu Deus, que nós temos motivo para descansar no Senhor. Porque, Senhor, confiando em nosso Deus, nós temos a plena certeza de que nada pode nos alcançar, nada pode nos abalar, Senhor. Nós simplesmente nos rendemos diante da Tua presença, nos entregamos, meu Deus, diante de Ti. Porque sem Ti não somos nada. Mas em Ti nós temos, Senhor, a plena convicção de que somos protegidos pelo Senhor, guardados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Clamamos, Pai, oramos, meu Deus. Amém, queridos. Que essa palavra possa florescer no seu coração, possa te renovar, te fortalecer, te transformar. A palavra de Deus tem poder para mudar circunstâncias. Eu estou aqui nas minhas mãos com uma lista onde nós estávamos orando por vários pedidos de oração, algumas famílias aqui da igreja. E me veio à cabeça hoje, parece que é nesse momento que nós estamos necessitados, estamos precisando de oração, mas isso não é verdade. Aqui inclusive está a prova de que nós necessitamos de oração, de intercessão, de pessoas que orem, que clamam ao Senhor junto ao nosso favor. E hoje, irmãos, nós estamos
mais um culto de louvor e agradecimento ao nome do Senhor. E eu quero louvar pela sua vida. Eu sei que você está nesse momento precisando, necessitando de um agir de Deus em seu favor, porque toda a humanidade está clamando por esse agir do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua família, e eu espero que em breve você possa estar, quem sabe, junto com outras pessoas no templo, ou até mesmo fora do templo, numa casa ou em outro lugar, glorificando, exaltando e contando as maravilhas que o Senhor fez e tem feito nesses dias de calamidade. Enfim, eu quero louvar a Deus então por mais esse culto, por essa palavra, por esse momento que Ele nos deu, e eu quero te convidar, você nessa noite, a nós encerrarmos esse culto, e eu quero te convidar a junto comigo, a dobrar o seu joelho aí mesmo onde você está, na sua casa, com os seus filhos, a sua família, quem sabe com algum amigo, eu não sei onde você se encontra, por favor, pode retirar, mas eu quero te convidar você. Eu acho que não existe posição melhor e melhor nesse momento que nós estamos enfrentando, de Deus nos encontrarmos de joelhos, clamando, orando e pedindo pela sua misericórdia. Eu quero orar com você. Pai bendito e amado, Deus de infinita graça, de misericórdia, Pai Santo, nós nos humilhamos diante da Tua presença, pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, confessamos, meu Deus, o quanto somos pequenos, reconhecemos a Tua grandeza, Pai Santo, nos humilhamos diante da Tua presença, pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha cuidar da nossa casa, venha cuidar da nossa família. Deus, tem de misericórdia, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Deus, perdoa o pecado da humanidade, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Pai querido, nós ouvimos uma palavra que ontem, onde o Teu Filho pregou, e ele disse que a nossa boca deveria estar no pó neste momento, e nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, Senhor, pelo Teu poder. Sabemos que o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode reverter essa situação, e nós te pedimos, Pai, Deus, proclamamos nesta noite a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atenda, Senhor, ao nosso clamor, atende esse pai, essa mãe, atende essa criança, atende esse profissional, atende esse empresário que está de joelhos nesse momento, clamando, pedindo pela Tua misericórdia. Deus, atende ao nosso clamor, livra-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, de toda praga, meu Deus, livra-nos, ó Deus, de todo esse mal que está assolando essa terra. Tende misericórdia das nossas vidas, Pai Santo, que o Senhor possa usar a Tua igreja neste momento, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai querido, visita as lideranças espirituais, visita, Senhor, os pastores, os líderes, visita, meu Deus, a nossa liderança municipal, governamental, meu Deus, federal. Põe as Tuas mãos de poder, dá-nos uma direção, meu Deus. Visita, Pai, as nossas nações vizinhas, visita, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos em campos missionários. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, que as Tuas mãos estejam sobre nós, que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor, de todo esse mal. Pai Santo, nós cremos que o Senhor é Deus, e como foi pregado aqui nesta noite, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós reconhecemos o sacrifício da cruz, o sangue derramado, o cordeiro que foi oferecido. Nós reconhecemos, Pai, que lá naquela cruz foi dado um grito da nossa vitória, da nossa conquista. Ó Deus amado, santo, bendito e eterno,
Tu és digno de todo louvor. Nós apresentamos, Senhor, nesta hora, os nossos corações perante o Senhor. Meu Deus e nosso Pai, que o Senhor possa abençoar esta casa que se encontra nesse momento de joelhos, que se encontra, meu Deus, em oração. Que o Senhor visite este lar. Nós repreendemos todo o mal de sobre esta casa, de sobre esta família. Meu Deus, que as tuas mãos estejam sobre cada um dos teus filhos, e que nós possamos gozar, meu Deus, que nós possamos, ó Deus, viver uma experiência do Senhor nesses dias, possamos, meu Deus, viver uma experiência na tua presença, que nós possamos viver esses dias difíceis, sabendo que o Senhor está no controle, o céu ainda não foi abalado, a tua glória permanece a mesma, e o teu cuidado para conosco, meu Deus, sempre existiu e sempre existirá. Te damos graça e te louvamos, meu Deus. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com uma parte desse cântico, adorando ainda o Senhor no encerramento deste culto. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo está em ti. Todos os recursos estão em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. É o Senhor que vai nos guiar. Que a graça de Deus, o nosso bondoso Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com a Igreja de Cristo sobre a face da terra, não só hoje, não só nesse momento de calamidade, mas todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe nesta semana. Que você venha vencê-la em Cristo Jesus e para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, querido.
Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Na próxima quarta, estaremos aqui às 19h30 para mais um culto de louvor e agradecimento ao nome do Senhor.